audiobook do livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, Jen Wilken. Continuação do capítulo 6, Graça Eterna. Mas voltemos a atenção desses irmãos litigiosos para as irmãs muito unidas, a misericórdia e a graça. Ainda mais que a misericórdia, a graça é vista como um conceito do Novo Testamento, estreitamente ligado à pessoa de Cristo. Lemos no Evangelho de João: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. É fácil pensar que a graça talvez não tivesse em operação até a encarnação de Jesus. Mas sendo ele o eterno Filho de Deus, os cristãos entenderam que todo crente é salvo pela graça somente através da fé. Os do Antigo Testamento, depositando sua fé na demonstração futura dessa graça no Calvário, e os do Novo Testamento, depositando sua fé nisso como um fato histórico. A W. Tozer descreve a natureza eterna da graça. Ninguém foi salvo a não ser pela graça, desde Abel até o momento presente. Desde que a humanidade foi banida do Éden, ninguém jamais retornou ao favor divino, exceto pela absoluta bondade de Deus, e onde quer que a graça encontre algum homem, sempre o faz por meio de Jesus Cristo. A graça realmente veio por Jesus Cristo, mas não esperou por seu nascimento na manjedoura ou por sua morte na cruz para se tornar operante. Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. O primeiro homem em todo o mundo a ser reconduzido à comunhão com Deus o fez pela fé em Cristo. Nos tempos antigos, os homens aguardavam a obra redentora do Messias que viria mais tarde. Após a sua vinda, eles passaram a olhar para trás, mas sempre se aproximavam como se aproximam pela graça mediante a fé. Tão logo entrou o pecado no jardim, aparece a graça vestindo Adão e Eva com peles de animais, algo que o próprio Deus sugeriu. É Deus quem provê o primeiro sacrifício, assim como será Deus quem oferecerá o último. Graça do jardim ao Gólgota, graça do Gólgota à nossa geração, e a graça nos conduzirá à nossa casa. Mas como a graça nos conduzirá para casa? Não nos conduzirá por um caminho largo, mas sim por um caminho estreito. Mas esse é um caminho de abundância, com seus marcadores de trilha baseados nos ensinamentos e no exemplo do próprio Jesus Cristo. Jesus fez bem mais que apenas inaugurar uma vida abundante de graça. Ele a define e a demonstra. Talvez em nenhum outro lugar ouçamos tão claramente a abundância exposta por Jesus Cristo, quanto no dia em que ele falou a esse respeito, sentado na encosta de uma montanha e cercado por seus seguidores. Abundantemente abençoados. Esses seguidores, como você e eu, sem dúvida se sentaram diante de Jesus com as suas próprias definições prontas do que é uma vida abundante. Sem dúvida, eles não tinham essa vida abundante de uma forma muito diferente do que costumamos ter hoje. A vida abundante abrange poder, status, aceitação e riqueza. A mídia social traz evidências diárias da natureza duradoura dessa definição. Ótimas férias no Havaí com a família. #abençoados. Nosso filho Ryan recebeu bolsa integral para a universidade. #abençoado. Humilde e grato por ter sido nomeado o que mais produziu na minha empresa. #abençoado. Se os discípulos tivessem usado a mídia social, essas mesmas afirmativas podiam ter aparecido em suas contas, talvez cheias de reportagem sobre o tamanho de sua frota pesqueira ou sobre a celebração do mitzvah. Mas então encontraram Jesus e imagino que eles poderiam ter tuitado algo parecido com isso. Honrado por me juntar ao time Startup para o Reino do Céu. #abençoado. Como nós, eles talvez tenham confundido a proximidade com o Messias como um meio de obter abundância de poder, status, aceitação ou riqueza. Mas então Jesus toma assento e abre a boca para lhes apontar a verdadeira natureza da vida abundante. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça.
Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por amor à justiça. Deles é o reino, deles é a vida abundante. Você entende a pobreza de seu espírito? Você é bem-aventurada. Você chora por seu pecado? Você é bem-aventurada. Você aprendeu a submeter sua própria vontade à de Deus e a desejar o que é verdadeiro? Você é bem-aventurada acima de toda medida. A pobreza, o sofrimento, a mansidão e a fome nos abrem caminho para uma vida abundante, com tanta certeza quanto o que ocorreu com os israelitas que haviam acabado de se libertar da escravidão do Egito. Misericórdia, pureza, paz e perseguição marcam a vida diária de abundância, tão certamente quanto marcaram a vida de nosso Salvador. Contrariamente ao que o mundo diria, Jesus descreve a vida abundante como plena de humildade. Como mais tarde seu irmão Tiago diria, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6, confere, Provérbios 3,34. Deus dá graça aos que abraçam essa vida abundante e o faz para que vivamos a vida como Cristo viveu. O favor imerecido de Deus é o que alimenta nossa santificação. Atende a dois propósitos na vida daqueles que querem andar humildemente diante de seu Deus. A graça os ensina e os fortalece.